Olá, eu sou Roberto Medeiros e hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre estabilidade de emprego por acidente do trabalho. Como é que funciona isso? Quando que o trabalhador tem esse direito? Quais são as repercussões disso para a empresa? É um ano, não é um ano? Tem casos diferentes? Bem, tudo isso a gente vai aprofundar nesse vídeo, então vem comigo que tem muita informação boa. Bem, essa questão de acidentes de trabalho sempre ela é complexa, cheia de detalhes, e a gente precisa se aprofundar nisso para ter clareza sobre o que o legislador ele determinou com relação a acidentes de trabalho. E um dos assuntos que realmente, né, pega muito é essa questão de estabilidade de emprego. Então, antes de a gente começar a aprofundar esse assunto, não deixa de deixar o seu like aqui, de deixar seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que isso possa chegar para mais pessoas que às vezes têm dúvidas também sobre esse assunto, beleza? Conto com a sua participação aí. Bem, para falar sobre estabilidade de emprego, eu quero mostrar um slide aqui para vocês, né, uma informação sobre esse conceito de acidente do trabalho. Vamos dar uma relembrada aqui rapidinho, ó. Eu preparei aqui, ó. Tirei lá da legislação, né? O que é um acidente do trabalho, tá? O acidente de trabalho, ele ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa. Agora, né, tem a questão do empregador doméstico também, né? As últimas alterações incluíram também a doméstico. Se ele acontecer alguma coisa com ele, também tem que ser emitido uma CAT, também vai ter direito à estabilidade de emprego, então o doméstico também está dentro desse jogo aqui relacionado ao acidente do trabalho. E esse acidente, ele pode provocar o quê? Ele pode provocar uma lesão corporal, ele pode provocar, e essa lesão corporal ou perturbação funcional, tá? O que acontece na perturbação funcional? Hoje já tem aumentado muito essas questões, né, de mente, de problema realmente de saúde. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque tem muito afastamento no INSS, tanto por questões físicas como por questões mentais. E isso também pode ser correlacionado ao trabalho, tá bom? Então olha aí, ó. Esse acidente ele pode provocar uma lesão corporal, uma lesão física ou uma perturbação funcional que vai causar a morte ou a perda ou a redução. Então, pode, né, a pessoa vir a falecer ou ela, por exemplo, né, ela tinha uma perda, uma amputação, por exemplo, de uma mão, né? Ou, por exemplo, ela tinha esse movimento completo, né? Agora ela não é mais completa esse movimento, ela só faz uma parte dele, né? Ou ele tinha toda a mão, né? Ó, abria a mão totalmente, né? Agora a pessoa não consegue mais. Então ela teve o quê? Ela teve uma redução da capacidade para o trabalho, né? Essa redução ou ela pode ser, essa perda pode ser permanente ou temporária, tá? Então, por que a gente fala sobre essa questão de permanente ou temporária da capacidade para o trabalho? Tem pessoas que acham que precisa, né, tem profissionais que acreditam que precisa de um afastamento do trabalho, precisa de um ASO, precisa de um atestado para ser considerado um acidente do trabalho, e não necessariamente. O afastamento ele pode ser temporário. E isso acontece frequentemente aonde? Na área hospitalar. Às vezes a pessoa, né, ela teve um acidente com material perfluocortante e ela vai ficar afastada ali temporariamente, algumas horas do dia ali, faz a profilaxia necessária e às vezes no outro dia ela já está trabalhando, não precisa nem de atestado médico lá. Então o atestado médico não está relacionado à emissão de CAT, né? Ou um acidente do trabalho, melhor dizendo, né? Nós não vamos falar tanto de CAT aqui nesse vídeo. O acidente do trabalho, ele não necessariamente precisa de um afastamento ao trabalho, beleza? Pode ser uma redução temporária da capacidade do trabalho, também pode ser caracterizado um acidente do trabalho, e esse exemplo da área hospitalar é um claro, né, que demonstra o que é isso, beleza? Então, acidente do trabalho, aquele que ocorre ali a serviço da empresa, né? E aí a gente contextualizou aqui o que é o acidente
Para quê? Para a gente ter clareza com relação ao acidente, o que é, esse mal que pode acontecer ao trabalhador. Para quê? Para a gente entrar no próximo assunto, que é o quê? Quando acontece um acidente de trabalho, o que acontece? Tem que emitir a CAT. Qual que é o prazo para emitir a CAT? Um dia útil, tá? Então a gente tem que ter essa clareza. Opa, aconteceu um acidente, eu tenho um dia útil para enviar essa comunicação para a Previdência Social desse acidente que aconteceu. E aí a gente chega no tão assunto aguardado aqui, que eu peço para vocês uma atençãozinha especial aqui com relação ao acidente do trabalho. E depois você ficar com dúvida aí, você pode também escrever aqui embaixo. Deixa eu ver se eu pego uma canetinha aqui para poder escrever, ó. Segurado que sofreu acidente do trabalho, tá? Ele tem garantida pelo prazo mínimo de 12 meses a manutenção do seu contrato de trabalho após a cessação do auxílio doença acidentário, independente de percepção de auxílio acidente. Então, observem aqui que o legislador, ele falou que a pessoa que sofre um acidente do trabalho, por isso que é importante você entender o que é um acidente do trabalho, ele vai ter uma estabilidade de emprego, ele vai ter uma garantia de trabalho. É isso que o legislador quer, que esse trabalhador ele tenha a manutenção do seu contrato de trabalho, que esse cara continue na ativa. Por quê? Porque ele teve um problema de saúde e o legislador quer que ele continue ativo, e esse problema de saúde foi relacionado ao trabalho. Então ele quer ele quer garantir que esse trabalhador realmente seja inserido novamente no mercado de trabalho. Então por isso são 12 meses de que esse trabalhador não pode ser mandado embora sem justa causa. Então só que olha só, aqui que entra os detalhes, ó. Após a cessação do auxílio doença acidentário. Então, o que é importante a gente entender nesse aspecto aqui, após a cessação do auxílio doença acidentário? Quando um trabalhador está normal aí na empresa, está trabalhando, o que acontece? Quando ele se afasta, quer seja relacionado ao trabalho, quer não seja relacionado ao trabalho, ele tem o quê? 15 dias que a empresa vai pagar. Depois desses 15 dias, quem que paga? É o INSS. Então, por exemplo, vamos lá, teve um acidente do trabalho, caracterizei realmente, Roberto, foi um acidente do trabalho, tá? Reconheço que foi um acidente do trabalho, já fiz o processo de emissão de CAT, até 15 dias a empresa vai pagar. Ah, não foi acidente do trabalho, a pessoa, sei lá, caiu de moto, tá? Então, 15 dias a empresa vai pagar, depois de 15 dias que ele vai para o INSS, é assim que funciona. Então, o que acontece? Quando o legislador ele escreve que a pessoa terá o benefício dos 12 meses da manutenção do seu contrato de trabalho, ele deixa bem claro que é após a cessação do auxílio doença acidentário. Então isso quer dizer o quê? Que ele precisa receber um benefício previdenciário. E ele não recebe um benefício previdenciário até 15 dias. Por quê? Porque quem paga é a empresa. Depois dos 15 dias, quem paga é o INSS, é a Previdência. Então, a gente precisa ter essa clareza que tem muita gente que fica com essa neura pirada aí, né? Agoniado. Ah, o trabalhador vai ter estabilidade de emprego, né? Não, ele não vai, ele vai ter estabilidade de emprego se ele ultrapassar os 15 dias e for receber o benefício do INSS. Aí, beleza. Mas se foi só durante os 15 dias, eu vou emitir a minha CAT normal e esse trabalhador eu não preciso segurar ele durante um ano. É isso que está previsto na legislação. Ah, Medeiros, mas eu vi uma jurisprudência, não sei o que, não sei o que. Bem, pessoal, jurisprudência não é lei. Então a gente precisa entender o que o legislador ele determinou. E aí, claro, né, tem esse assunto que ele é muito mais jurídico daí do que técnico, e se na sua empresa o seu jurídico recomendar não mandar embora, aí é uma
aí é um outro parecer jurídico. A gente tem que olhar o que está escrito na legislação, o que está pré-definido na legislação, e é isso que está definido lá, beleza? Então a gente precisa ter essa clareza. Deixa eu mostrar mais uma coisinha para vocês que eu acredito que possa beneficiar vocês aí no seu trabalho, ó. A gente falou aqui sobre o auxílio doença acidentário. Olha lá, ó. Quando o trabalhador vai lá para o INSS, ele volta do INSS, ele vem com um deferimento do benefício. E lá no cantinho lá do benefício está lá qual é a espécie de benefício. Então, quando você vê lá um B31, é um auxílio doença. É o quê? É um benefício concedido que não tem relação com o trabalho. Agora, quando vem o código B91, é um auxílio doença acidentário. Deixa eu voltar aqui, ó. Olha lá, ó. Cessação do auxílio doença acidentário, tá? Então, se eu tô falando de auxílio doença acidentário, eu tô falando do B91, olha. Tá vendo ali, ó? B91. Então, aí eu tô falando de um benefício que tem correlação com o trabalho, tá bom? Então, só para ficar claro com relação a isso aqui nesse nosso vídeo. Mas tem mais assunto aqui, né? Por exemplo, eu não falei aqui sobre o auxílio acidente, independente de percepção de auxílio acidente. Você quer que eu fale mais sobre esse assunto? Deixa um comentário aqui embaixo, tá? Para a gente poder aprofundar esse assunto aqui. Eu também não falei sobre outro aspecto bem interessante, que é a questão de concessão automática de B91, que é o NTEP, o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o INSS concede um benefício um benefício acidentário relacionado ao trabalho de forma automática. Como é que isso funciona? O que a gente precisa fazer? Bem, esse é um assunto para outro vídeo. Se você quer saber mais também, né? Se fizer sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo que a gente aprofunda esse assunto em outro vídeo. Bem, até aqui a gente falou sobre estabilidade de emprego, quais são os pré-requisitos para que isso realmente aconteça. Fica tranquilo aí que a CAT ela não tem relação com a estabilidade de emprego, a gente precisa ter essa clareza aí. Gostou do vídeo? Então não deixa de deixar seu joinha, não deixa de compartilhar esse vídeo com outras pessoas também. E até a próxima com mais conteúdo e mais informação para você.